Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Nosso tema de hoje é como vencer o medo. O que é o medo? O medo é um sentimento de grande inquietação diante de uma noção de um perigo real ou imaginário. Isso mesmo, podemos sentir medo tanto diante de fatos reais, como o que sentimos diante de um cão bravo, como podemos sentir medo de coisas imaginadas, como alma penada e por aí vai. É um sentimento natural e necessário ao homem. O problema é quando ele começa a causar sofrimento e prejudicar a vida e a carreira da pessoa. O coração dispara, a respiração se torna ofegante, ondas de calor percorrem todo o corpo, as mãos tremem e a transpiração é tão intensa que as pessoas logo percebem sua agitação. Você tem tudo na ponta da língua para a reunião, mas na hora H mal consegue falar uma ou duas palavras. E aquela sua grande ideia, que você não teve coragem de apresentar ao longo do encontro, é finalmente sugerida por um colega e saudada por todos como a grande solução do problema. A reunião termina e você permanece ali, frustrado e sentindo-se um banana. Uma única pergunta o atormenta: por quê? Por que eu não falei aí? Eu tive a mesma ideia. A resposta não é nenhum mistério. Não falou porque teve medo. O medo impede. O medo das coisas que você imaginou que poderiam acontecer. Como? Medo de que achasse a ideia descabida, medo de que o considerassem incompetente, medo de dar vexame. São muitas as histórias de profissionais talentosos que estragaram a carreira por causa do medo. Assim como são inúmeros os exemplos de pessoas não tão brilhantes que, por saber administrar bem seus medos, alcançaram posições de destaque na sociedade. É esta a questão. Gente, o problema não é o medo. O problema é não saber administrar o medo. Não há problema em sentir medo, todo mundo sente. O que nós precisamos é aprender a administrar. Se você não sabe administrar o medo, ele te paralisa, te impede de fazer o que tem que ser feito. E aí isso atrasa, empaca a sua vida. Porque não há nada de errado em sentir medo. Trata-se, aliás, de um sentimento fundamental na vida do ser humano. É o medo de sermos atropelados, por exemplo, que nos faz olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Da mesma forma, é o medo de não cumprir o prazo dado pelo chefe, que nos obriga a concentrar esforços e muitas vezes trabalhar até tarde para dar conta do recado. Até o medo de errar é normal e natural. O problema é quando ele se torna exagerado e vem associado a outros fatores, como insegurança, baixa autoestima e depressão. É nesse estágio que o medo deixa de ser um sentimento primário, como o amor e a raiva, para tornar-se algo mais complexo que necessita de cuidados. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a fisiologia do medo. O que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo, ok? Toda e qualquer emoção tem uma representação no cérebro, que é mediada por neurotransmissores, entre eles noradrenalina, a serotonina e a dopamina. A fisiologia do medo se inicia nas amígdalas, estruturas que nada têm a ver com a garganta, com as amígdalas da garganta, ok? Elas estão localizadas no nosso cérebro, que tem o formato de uma noz e ficam próximas à região das têmporas. Elas identificam uma situação, um objeto do qual se deve tomar cuidado e enviam ao hipotálamo o sinal para a produção dos neurotransmissores. A partir daí começam as reações do organismo que nos deixam em estado de alerta para agir enfrentando ou fugindo da situação. É a nossa conhecida reação luta ou fuga. As amígdalas estão presentes na maioria dos animais. São elas, por exemplo, que fazem com que o cervo reconheça o perigo e fuja de seu predador. O que diferencia o homem dos outros animais é que ele é o único ser capaz de ter medo do medo. Isso acontece porque o homem é o único animal que consegue imaginar, isso mesmo, imaginar uma situação onde ele está se sentindo ameaçado. A imaginação, como dizia Einstein, é mais forte que o conhecimento. Gente, aqui tem um ponto importante. Quando você está diante, por exemplo, de um cão bravo, você tem a reação de medo. Mas se você imagina, quando você tem um pensamento de medo, o teu corpo também libera adrenalina e cortisol. Então vocês estão entendendo que passar por experiências de medo e ter pensamentos de medo faz com que a fisiologia do medo aconteça no seu corpo, ok? A maior parte dos medos relacionados ao nosso dia a dia no trabalho faz parte de um dos grupos mais comuns de fobias, chamadas fobias sociais, que nada mais são do que medo de outras pessoas.
O fóbico social tem dificuldade de se relacionar, não consegue olhar nos olhos do seu interlocutor, paquerar, conversar naturalmente com seus superiores, falar em público, apresentar ideias ou sugestões em reuniões de trabalho, compartilhar tarefas. A característica mais marcante desse tipo de fobia é o medo que a pessoa tem do julgamento dos outros. O que vão pensar de mim? O fóbico social muitas vezes é um perfeccionista. Como é impossível agradar 100% das pessoas, ele prefere se omitir. Dessa forma, não se expõe em reuniões, não faz apresentações em público, não contesta a ideia dos outros. Isso vai prejudicando o desempenho no trabalho e pode comprometer seriamente sua carreira. Você já parou para se perguntar por que os adolescentes têm uma facilidade muito maior para dominar novas tecnologias do que os adultos? Simples. Ao contrário dos adultos, eles não têm medo de errar. Se fracassa na primeira vez, tenta novamente, sem maiores dramas. E com isso aprendem e se desenvolvem com rapidez espantosa. Enquanto isso, os mais velhos ficam travados pela autocrítica, como se tivesse obrigação de acertar sempre, de acertar de primeira. Não é à toa que muitas vezes o indivíduo recusa trabalhos e desafios, mesmo tendo capacidade de encará-los. Passamos a nos vigiar em excesso e a vida vai ficando limitada pelo medo. Para quem, né, é uma frase que eu gosto muito. Em relação ao medo, você tem que pensar o seguinte: ou você fica vermelho 5 minutos ou amarelo o resto da vida, ok? Quanto mais você passa por situações que te causam medo ou vergonha, menos medo e vergonha você vai ter. O remédio para o medo é ação. Coragem não é ausência de medo, é resistência ao medo. A diferença do corajoso e do medroso, os dois têm medo. Só que o corajoso age. O medroso, ele paralisa, ele deixa de ter a atitude necessária. De onde vêm as fobias? É comum as pessoas acreditarem que os traumas têm grande influência no desenvolvimento de fobias, mas isso não costuma ser verdade. Segundo os especialistas, somente em 20% dos casos é possível encontrar algum trauma que justifique o surgimento da fobia. Mas há quem defenda a tese de que esse trauma já é a primeira manifestação fóbica da pessoa. A predisposição genética, por sua vez, é um fator importante, embora não seja assim tão relevante no caso das fobias sociais. Nas fobias específicas, como medo de sangue, agulhas ou animais, há identificação de histórico familiar em cerca de 70% dos casos. O que pode também referir um caso de transferência, ou seja, a criança percebe o pavor dos pais e o incorpora no subconsciente. Gente, isso aqui, né, é o seguinte, trocando em miúdos: filho aprende o que vê os pais fazendo. Filho não aprende o que os pais falam, aprende o que os pais fazem. Pais medrosos formam filhos medrosos. E já nas fobias sociais, são poucos os casos de traumas anteriores. Os fatores que estão mais diretamente associados ao desenvolvimento desse tipo de fobia são basicamente 3. Primeiro, ambientais, como doença na infância ou isolamento da criança. Segundo, educacionais, pais que educam os filhos com excessiva preocupação sobre o que os outros vão pensar do comportamento deles. 3, modelação, quando os pais têm algum tipo de fobia social e a criança aprende a se comportar de maneira igual. Pelo exemplo, os prejuízos do medo não se limitam apenas ao campo profissional. As empresas também perdem muito. O fóbico social geralmente cuida exaustivamente de cada detalhe de seu trabalho, revisa tudo várias vezes e sempre pesa os prós e os contras. Com tanto esmero, as chances de que tudo saia exatamente como ele planejou são grandes. A possibilidade de erro é mínima. Só que quem sofre desse tipo de fobia não tem coragem de dar o chamado pontapé inicial. E aí, ideias que poderiam ser a tão esperada solução para a organização ou para a própria vida da pessoa ficam eternamente guardadas na gaveta. Alguns especialistas admitem que a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo, por pior que isso possa parecer. Outros, entretanto, sugerem que, em vez do enfrentamento, o ideal é corrigir os condicionamentos que levam a pessoa a reagir com grande medo diante de certos estímulos. Por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público tem associadas no seu subconsciente as imagens de exposição em público com as imagens de fracasso, vaias, etc. Assim, toda vez que se imagina falando em público, experimenta, por conta de sua imaginação, sensações bastante desagradáveis. O que ela evita, portanto, são as sensações desagradáveis advindas de seus pensamentos de medo, e não o público que vai ouvi-lo. Este é seu problema. Para você evitar ou minimizar seus medos, precisa, antes de tudo, mudar suas reações. E isso você pode fazer condicionando sua mente a reagir da forma como gostaria que fosse, ou seja, mudando seus pensamentos, ok?
Bom, gente, eu vou dar aqui 7 dicas para a gente superar o medo, ok? Primeira, dedique um bom tempo para refletir qual é a razão específica de seu medo. Não focalize só o objeto ou situação que te causa medo. Focalize os possíveis danos que essa situação ou objeto poderia causar em você. Identifique-os e assim terá dado o passo mais importante para poder enfrentar esse sentimento. Segundo, pense em suas fortalezas e nas suas capacidades, pois serão as melhores ferramentas que você terá para superar todo o temor. Lembre que graças a elas você pode chegar onde está hoje. Valorize-as e faça com que sejam valorizadas pelas pessoas à sua volta. 3. Faça um exercício de memória e lembre-se de cada uma das oportunidades que se apresentaram, mas que o medo não deixou você aproveitar. Avalie e pondere o custo que isso significou. 4. Não prepare um plano de retrocesso. Queime suas naus, como faziam os gregos ao chegar às batalhas, para afirmar que vencer é o único caminho possível. Lembre-se que vencer nesse caso será agir, mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de medo, é resistência ao medo. Lembre-se disso. 5. Não pense no fracasso como um fato único e irreversível. Se não conseguir, procure considerá-lo como uma alternativa possível. É uma das consequências dos seus atos. Utilize-o para enfrentar novos desafios. 6. Embora você precise analisar cada um dos seus passos, não dilate a ação. Quanto mais tempo passar, mais difícil será dar o primeiro passo. Haja pensando nos que já passaram por essa experiência antes de você e obtiveram sucesso. Aprenda da experiência dos outros. 7. Elimine da sua mente todo pensamento negativo. Procure focar nas coisas positivas. Procure dar espaço para pensamentos de bem-estar e aceitação da situação e de suas possíveis consequências. Gente, tudo que você repete vira hábito. Sempre que você se vê pensando coisas negativas, fale com você: opa, deixa eu pensar em outra coisa. Com isso, você vai criando o hábito de pensar em coisas boas e se torna um pensador positivo. Importante, tenha confiança em você mesmo, será fundamental para vencer o medo e avançar. Acredite que você pode fazer o que se propôs e que será capaz de superar as adversidades. Gente, Deus não dá a carga maior do que o burro. Deus dá o frio conforme o cobertor, lembre-se disso. E outra coisa, ninguém está 100% preparado para nada, gente. É passando pela situação que a gente se prepara, ok? E para a gente terminar, bom, para deixar claro, como a gente está aqui falando do medo, eu quero terminar o programa de hoje, como o nosso tema de hoje foi o medo, eu quero terminar com uma história sobre esse tema. A porta do medo. Era uma vez um rei que sempre dava 2 opções a seus prisioneiros de guerra: ser morto pelos arqueiros do rei ou entrar por uma porta horrorosa, ensanguentada, cheia de caveiras. Como a porta era muito assustadora, todos os prisioneiros sempre preferiam ser mortos a atravessá-la. Certo dia, um dos soldados do rei resolveu perguntar-lhe: desculpe, Vossa Alteza, mas o que tem atrás dessa porta? Vá lá e veja você mesmo, respondeu o rei. O soldado, com muito medo, começou a abrir a porta lentamente. Logo percebeu que, à medida que a porta se abria, os raios de sol entravam, clareando o ambiente. Quando a porta estava totalmente aberta, ele percebeu que atrás dela existia um caminho que levava à liberdade. Admirado, o soldado olhou para o rei e lhe disse: eu dava aos prisioneiros a opção de escolher, mas eles, por medo, preferiam morrer a se arriscar a abrir a porta. É por isso que a chamo de a porta do medo. O medo sempre faz algo parecer pior e maior do que realmente é, criando uma verdadeira tragédia em nossa cabeça. No entanto, se decidimos enfrentá-lo, encontramos o caminho da liberdade. Ensinamento: coragem não é ausência de medo, é resistência ao medo. Não há problema em se sentir medo. Não há problema em sentir medo. O que não pode acontecer é deixar o medo dominar nossas ações. O medo paralisa, impede-nos de fazer o que precisa ser feito. Quantas portas deixamos de abrir pelo medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a chance de nos libertar pelo simples medo de abrir a porta que leva à realização dos nossos sonhos? O que você faria sem medo? Gente, eu vou terminar aqui com algumas citações relacionadas ao medo. O remédio para o medo é a ação. Só petisca quem arrisca. O medo aumenta a dimensão das coisas, faz um gatinho parecer um leão. Ninguém está 100% preparado para nada, é passando pela situação que a gente se prepara. Mas lembre-se, embora você não possa fazer um novo começo, sempre é possível fazer um novo fim. E para terminar, uma reflexão. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito,
porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece a vitória nem a derrota. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que nossos programas estão disponíveis pelo site da Rádio Teoflotone, www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!